Não adianta ter porta, não adianta Deus te dar a chave se você não aprender a usá-las. Para de olhar o que você viveu e comece a enxergar o que eu vou fazer você viver a partir de hoje. Enquanto você insiste em fazer isso, Deus está mandando você fazer isso. Porque Ele tem coisas novas sobre a tua casa, porque Ele tem coisas novas sobre a tua empresa, porque Ele tem coisas novas sobre o teu ministério. Mas enquanto você for olhar para frente, Paulo, quando escreve as 13 cartas às igrejas locais, ele dedica esse tempo dele para essa demanda de igrejas. E dentre essa demanda de igrejas, uma dessas cartas vai parar na igreja de Filipos. E o engraçado que é o que nós vamos ler daqui um pouco, as cartas que são enviadas, elas vão com um tema, para que aquele povo viva aquilo naquele ano, naquela época. E essa carta que nós vamos ler, ela carrega um título, chama Carta da Alegria. Diga, Carta da Alegria. Essa Carta da Alegria, há estudos que dizem que Paulo estava preso escrevendo essa carta. Como alguém preso escreve uma carta de alegria. Filipenses capítulo 3. Aqui é o texto que vai direcionar a tua vida em 2025. Começa como o texto? Começa como? Diga para o seu irmão, finalmente chegou esse dia. Diga, Jesus, eu estou pronto, Pai. O texto diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Olhe para mim. Quando você for numa outra igreja, quando você estiver visitando alguém, um pastor, uma conferência, ouvindo sobre essa casa de oração, nunca coloque palavras na sua boca assim, de novo esse texto. Isso para mim é um pecado, porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, para mim não é problema escrever de novo para vocês, que bom, é uma segurança para você. A mesma palavra pode ser pregada 365 vezes, a mesma mensagem, todas as vezes ela tem algo novo para entregar para nós. É Deus dizendo, você já ouviu diversas pregações durante o ano, mas toda mensagem que sai desse altar é uma nova oportunidade de Deus para você receber o que Ele tem para você. Por isso que Ele está dizendo, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa linha teológica que diz que provavelmente o apóstolo Paulo estava preso, o cara está lá, alegrem-se. Vocês têm motivo para agradecer. Irmãos, quanto a mim, ele está falando, ele está se referindo a ele, presta atenção. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as coisas que estão diante de mim. Olhe para mim, o apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, o que eu vivi até aqui, glória a Deus por isso, eu não vou esquecer do que eu vivi. Eu vou continuar lendo, você vai entender o texto. Só que aí ele diz assim, irmãos, quanto a mim não me julgo havê-lo alcançado, mas são duas, três, uma coisa eu faço, esquecendo-me das que ficaram para trás. Já viu pessoas que chegam numa igreja, um ambiente tão maravilhoso, mas ela não consegue viver aquilo? Quem já viu pessoas assim? Talvez você já passou por isso. Você chegou no local e fala, cara, que atmosfera sensacional, mas você não consegue se lançar. Por quê? Por causa de palavras que você recebeu no passado. Tomou tanta burdoada,
Fazia a obra, mas tomava pancada. Servia, mas tomava pancada. Colocava um copinho d'água ao pastor, mas era criticado porque colocou na posição errada. Quem já passou por isso? Isso é tanto uma ferida na tua vida que até hoje você não esquece dela. Mas eu venho com uma palavra de Deus para te dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o novo de Deus. Não importa o tanto que você pregou lá, o tanto que você intercedeu lá, o tanto que você dizimou lá, o tanto que você ofertou lá, Deus tem algo novo para você a partir de hoje, a partir de agora. Esqueça do teu passado. Cutuca seu irmão, fala: esquece do passado abençoado. Não, mas sacode com força. Esquece do passado. Porque se eu não esqueço do passado, olha para mim, se eu não esqueço do passado, ele me trava para o futuro. Pastor, mas eu fui acusado. Pastor, mas eu fui julgado. Pastor, mas me colocaram em rodas e me criticaram. Esqueça tudo que ficou no passado. Deus te gerou uma nova oportunidade a partir de hoje para você viver algo novo de Deus. Você crê nisso? Deus está gerando esse novo para você. Eu creio nisso. E esses estudos que apontam e dizem que provavelmente o apóstolo Paulo estava preso. Como alguém consegue escrever isso, cara? Como alguém consegue dizer: irmão, se alegre. Irmão, a igreja de Filipos, se alegre. Deus tem feito grandes coisas aí. Deus tem feito tantas coisas nesse lugar. Dentro de uma prisão, o camarada está escrevendo: cara, vocês estão vivendo coisas novas aí, se alegrem. Uma igreja estabelecida. Eu creio nisso. O camarada está na prisão, mas sabe o que ele está querendo dizer? Não é porque o meu momento é uma prisão, não define o meu futuro. Vou falar de novo. Não é porque eu estou numa prisão, não é porque eu estou num cenário difícil, não é porque hoje eu não quero fazer, não é porque hoje eu estou com falta de alguma coisa que vai definir o final da minha história. O apóstolo Paulo está querendo dizer assim: o seu momento não define o final da tua história. É só uma fase. Cutuca seu irmão, fala para ele: é só uma fase, irmão, calma. Pastor, eu estou com falta de dinheiro. É só uma fase. Em Filipos nasce uma comunidade cristã sem nenhuma vinculação com a sinagoga. O evangelho está sendo propagado através dos irmãos dessa comunidade, dessa igreja. Paulo, quando escreve essas cartas e direciona, e há momentos que você vai ver no versículo 18, ainda do capítulo de número 3, você vai ver Paulo em lágrimas. A carta carrega um tema e um texto sobre carta da alegria. Eu não consigo ver um tema que carrega alegria e o apóstolo Paulo está chorando de tristeza no mesmo capítulo. Então, ou seja, aquela lágrima era de... O cara está se alegrando, escrevendo cartas, motivando pessoas para viver algo novo dentro da prisão. Ele está enviando algo para um grupo de pessoas que estão libertos, soltos. É engraçado que tem pessoas que vivem em cenários como esse, estão numa igreja viva, mas não conseguem contemplar o que Deus está fazendo. Era o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer: cara, olha onde vocês estão, olha onde vocês foram levados. Interessante que essa igreja de Filipos, ela está na Europa. Quando dá início à pregação, Paulo formalmente começa também a pregar na Europa. Você vai ver que o batismo de Lídia, uma comerciante, vendedora de púrpura, ela foi usada tremendamente, foi batizada na primeira igreja da Europa, através da vida de Paulo. E você vai ver que cada vez mais
o evangelho era propagado, porque a nossa função é fazer como que fizeram hoje, se reuniram 3 horas da tarde no sol, para pregar o evangelho num farol. E eu falo isso não para exaltar ninguém, mas para te dizer que você pode fazer mais. Enquanto você só está querendo o microfone, tem gente fazendo o ID. Agora você não dá glória a Deus, né? Agora, por que uma palavra profética? Porque quem caminha debaixo de uma palavra profética vive o extraordinário de Deus, vive esse cenário de Deus. Você vai ver que no Monte Carmelo, Elias apontou 12 pedras. Quantas pedras? 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo. Cada tribo carregava um nome. Mas o que chama atenção é a representação das pedras. Você vai ler e estudar em Êxodo capítulo 28, você vai ver que o sumo sacerdote carregava algo sobre o peito, que era o simbolismo das 12 pedras. O sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de cuidar da igreja. Então você vai vendo que palavra profética, o tema do ano, aquilo que dirige a nossa vida, ela está sendo baseada e escrita todos os dias na Bíblia, ou naquela época, e nos dirige hoje. Você vai ver que esses sumos sacerdotes, eles eram incumbidos, através dessas direções, de derramar poder da igreja, de enviar o povo, e de receber direção para uma nova visão divina do Senhor. Então todo sumo sacerdote, ele era conduzido e ministrado para conduzir multidão. E eu creio que tem sumo sacerdote aqui, pessoas que mostram para vocês as pedras, que direcionam para vocês a jornada e o caminho de vocês. Quando eu estava preparando esses textos, quando Deus me começou a falar comigo sobre a palavra profética que iria direcionar nossas vidas, preste atenção, olhe para mim, eu via milhares de portas. Eu não via uma porta, 2 portas, nem 3, mas eu via algumas centenas de portas. Porta. Essa que você tem na sua casa, essa que abre a igreja, porta normal. Todas as portas carregam algo, uma característica semelhante. Alguém sabe me dizer o quê? O quê? Todas elas carregam a mesma coisa: maçaneta, a chave, o lugar para você abrir o portão. Então, o tempo todo, quando eu via sobre isso, eu falei: Senhor, eu vejo chaves, eu vejo portas. Só que é Deus dizendo assim: não adianta você ver a porta, eu te dar a chave e você não usá-las. Deus está te dando uma nova etapa, um novo cenário, mas você não está usando o que Ele te deu. Olha para mim agora e dá glória a Deus. Escute. Não adianta ter porta, não adianta Deus te dar a chave se você não aprender a usá-las. Por que tem gente morrendo? Por que tem gente que não está vivendo o extraordinário de Deus? Porque não aprendeu a usar essas chaves. Essa nova história, esse novo começo de Deus, eu me deparei com uma Bíblia, um livro, e dentro dele um livro aberto, como alguém que folheia um livro, sabe? Amém? Qual é a função de virar a página? Alguém sabe me dizer? Ler o restante da história, ler a nova história. Mas também existem livros que estão em brancos, para que você possa. Quando eu vi essa cena toda, eu tive essa clareza na minha mente, de uma Bíblia aberta, de uma oportunidade de folhear para uma nova etapa, porque o que você vive todos os dias na sua vida é isso, ó, um virar de página, e vai chegar uma hora que isso vai acabar. Só que o engraçado de você viver um virar de página na sua vida, o engraçado de você ter essa oportunidade, é que você pode ler, mas também pode escrever uma nova história. Tem gente que fala que não vê a vida mudando, sabe por quê? Porque decidiu, ao invés de avançar, folhear para trás. Está entendendo o texto de Filipos?
Ele está dizendo, ei, Filipenses, ele está dizendo assim, ó, ei, para, esquece do passado. Ah, mas lá na outra igreja eu fazia. Ah, mas lá eu pregava. Ah, mas lá eu evangelizava. Ah, mas lá... Deus está dizendo assim, para de folhear para trás. Para de olhar o que você viveu e comece a enxergar o que eu vou fazer você viver a partir de hoje. Alguém recebendo isso aqui? Enquanto você insiste em fazer isso, Deus está mandando você fazer isso. Porque Ele tem coisas novas sobre a tua casa, porque Ele tem coisas novas sobre a tua empresa, porque Ele tem coisas novas sobre o teu ministério. Mas enquanto você for olhar para frente. Uma vez eu falei algo para uma pessoa, eu disse, olha, eu já vi todas as suas histórias, top, legal, mas o que vai me provar é daqui para frente. As suas experiências, Deus não quer saber. Se você perdoou, então perdoe, mas não fique aí no passado e trazendo à tona. Se você liberou perdão para alguém, então perdoe, não fique olhando para trás. As portas são muitas, Deus nos deu chave, mas falta algo na nossa vida. E o detalhe, não adianta ter portas, não adianta ter chaves, se eu não aprender a usar. Eu preciso me movimentar para isso. Eu preciso aprender a usar o que Deus nos deu. Não adianta ter uma igreja como essa, grande, cheia de pessoas, se nós não aprendemos a utilizar e fazer as coisas direito. Não adianta você entrar para o voluntário se você não aprender a fazer as coisas direito. Tem gente que acha, não, vou ser voluntário porque aí vai começar, tudo vai dar certo na minha vida. Pergunta aí para um voluntário se vai ser assim. Não, eu preciso entrar para o voluntariado, porque a hora que eu entrar para o voluntariado, minha vida vai ser, tudo vai dar certo. Eu creio. Mas não é sobre isso. As suas motivações estão erradas. Olhe para mim. As suas motivações estão erradas. Não é fazer na obra que você vai ser curado. Vou falar de novo. Não é fazer na obra que você vai ser curado. Tem gente que precisa ser abraçado. Cuidado. Você não ser abraçado e não ser cuidado, você vai acabar machucando pessoas. Eu creio que chegou esse novo tempo na sua vida. Tempo de avançar para as coisas novas. Tempo de seguir em frente sem olhar para trás. Tempo de continuar prosseguindo para o alvo. Tempo de virar novas páginas, de ler novas páginas. Tempo de escrever uma nova história. Está chegando um novo tempo na sua vida. Está chegando uma nova história na tua vida. Está chegando um tempo de você aprender a olhar para frente. Um tempo de visualizar o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade. Se você não amadurecer, olha o que Deus falou para mim, se você não parar com essas suas meninices, você vai viver 2025 ainda viver no tempo da maturidade. Olha o que o texto diz, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus esclarecerá. O texto começa, você precisa entender isso. Todos nós que alcançamos. Deus falou no meu coração, irmão. Só vai viver esse 25 quem teve uma maturidade. O que Gálatas vai dizer? Gálatas vai ser bem taxativo no que vai dizer o livro de Gálatas. O menino pode ser o herdeiro de tudo, mas ainda ele está debaixo de tutores. E estando embaixo de tutores, ele não pode tomar posse, porque é um menino, porque é uma criança. Essa palavra é para você, criança. E se você não crescer com essas duas atitudes, vai entrar 2025 ainda tendo que viver maturidade. Porque só toma posse, você não pega o teu carro e dá na mão do teu filho. Você não pega algo perigoso na tua casa, um liquidificador, e diz, não, vai lá, faz você a vitamina.
porque você sabe que pode se ferir. É isso que está acontecendo na tua vida. Você já poderia ter tomado acesso de outras coisas, mas Deus não te deu ainda, porque você não amadureceu. Vou falar de novo. Tem lugares que você já era para ter pisado, você não pisou ainda, porque não amadureceu. Enquanto continuar com essas atitudes, Deus não vai te levar para algo novo. Você precisa ir para uma nova fase, mudar isso na sua vida. Você que alcançou maturidade, olhe para mim, que essa palavra é para você. Você que alcançou maturidade, eu vou continuar pregando para você. Agora os seus pensamentos são diferentes. As briguinhas já não podem mais te afastar da presença de Deus. Você não pode, pastor, cansei, vou largar tudo e estou indo embora. Isso não é atitude de quem é maduro. Seu patrão faz o que faz, você não faz isso para ele? Não, cansei, aí você está, eu estou indo embora. Você não faz isso para ele. Aí vem na igreja, se voluntaria, passa pelo processo, entra na igreja, começa a fazer, é voluntário, aí diz, não quero mais não. Está faltando maturidade para você, que não aprendeu a ouvir. Tem coisas que a gente não viveu ainda, porque você não aprendeu a ouvir. Tem alguém entendendo isso aqui? Olha o versículo 16, seja como for, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja como for, para onde essa igreja vai ser direcionada, seja qual for a palavra profética que vai ser a direcionada. Olha o que o texto está dizendo: andemos de acordo com o que já alcançamos. Olhe para mim, Deus te deu motivos à beça para você agradecer. Você não precisa de mais nada não, eu também não. Há tempos atrás eu orava e pregava para viver um cenário como esse. Eu não tenho mais que ficar pedindo para Deus não. Eu tenho que agradecer, porque eu já alcancei, você alcançou. Você está num lugar que você tem acesso a pastores, a líderes. Você está num lugar que você tem acesso a fazer, a servir, ser voluntário. Você já alcançou. Você tem que agradecer. Você tem um trabalho, você tem filhos, você está vivendo coisas magníficas na sua vida. Você precisa agradecer. É o que está faltando para muita gente. Agradecer. Andemos de acordo com isso, com o que já alcançamos. Pastor, alcançamos o quê? Transparência, fidelidade. Todas essas coisas nós temos alcançado neste lugar. Zelo, amor, admiração, excelência, cuidado de Deus. Aprendemos a viver de formas magníficas. E 2025 Deus está preparando algo sobrenatural sobre a tua vida. Diga: 2025 eu vou viver coisas que os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não ouviram, e nem sequer subiu ao coração. Deus tem preparado grandes coisas na minha e na sua vida. 2025 vai ser um ano fora da caixinha. Deus vai preparar grandes coisas, novos cenários, novas oportunidades. E eu preparei algo para explicar para você e mostrar para você o que vai ser o teu 2025. Você crê nisso? Celebre! Na sua vida profissional, na tua vida ministerial, no teu chamado, na tua casa, você pastor, você líder, você empresário, vai viver uma virada de chave na sua vida. Deus está dizendo para você: deixa o passado para trás, vira a página, eu tenho uma nova história para você, eu tenho algo novo para você. É só você virar a página, porque eu estou dando a oportunidade de você escrever algo novo a partir de hoje. Quem crê nisso? Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Diga: eu vou viver uma virada na minha vida. Diga isso. Você vai viver essa virada na sua vida. Você vai viver em todas as áreas. Na sua casa, chega de armários vazios. Chega de cartão, paga um cartão para usar o outro, e paga um cartão para usar o outro. Chega disso, você nem vai ter mais cartão.
Porque Deus vai te abençoar de uma forma, você vai viver uma virada no seu relacionamento, na tua vida espiritual, com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Deus te deu portas, chaves, mas você vai virar elas. Não tem como ter acesso às chaves, visualizar a porta, se você não virar ela. Só acessa o novo quem decidiu virar a chave. Só vive algo surreal quem decidiu viver essa virada de chave. Só vive esse novo tempo, como a ampulheta ainda está ali, quem decidiu virar ela para um novo tempo. Só escreve uma nova história quem decidiu deixar as páginas ser viradas para frente. Não foi esse o texto que nós lemos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo diante, escrevendo algo novo, vivendo algo novo, sendo algo novo. Chegou a hora de você virar algumas chaves na sua vida. Não dá mais para um mês você está bem, outro mês você está ruim. Um mês você quer, outro mês você não quer. Eu li o texto anterior. Se não amadurecer, não vai viver isso. Pastor, que top, eu quero viver uma virada na minha vida. Mas o que você vai fazer? Vai esquecer do passado. Toda vez que esse ano de 25 você vem me indagar de alguma coisa, eu vou dizer: esqueceu do passado? Pastor, a minha vida é que é fulano, é Beltrano. Eu falo, irmão, vai esquecer do passado? Vai virar essa página, vai viver algo novo? Ou vai ficar nele? Porque se você ficar nele, eu não tenho tempo para ficar no teu passado. Vou falar de novo. Eu não tenho tempo para ficar no teu passado. Se você quiser virar a página e escrever uma nova história, eu estou junto.